Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 até o versículo de número 27. Na medida que você encontrar a palavra de Deus, se coloque de pé, está fazendo a leitura da palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo número 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Se você for rápido de Bíblia, vá lá para o Evangelho qual escreveu Lucas, capítulo número 6, um pouquinho mais para frente. Amém? Diz assim, no Evangelho qual escreveu Lucas, capítulo número 6, versículo 46 a 49. E por que me chamais bom? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, com força, a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Somente está aqui, a igreja pode se assentar. O tema para a minha vida e para a sua vida nesta noite é casa firmada na rocha. Mas eu estarei falando um pouco hoje a respeito de uma construção, a respeito de uma edificação, a respeito de uma casa firmada na rocha. Essa mensagem que acabamos de ler aqui de Mateus, ela é o fim do Sermão do Monte, um dos sermões mais conhecidos da Bíblia, um dos sermões mais conhecidos da palavra de Deus. Jesus então ele chega ali na Galileia, junto ao mar da Galileia, e sobre o monte então chamado Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças, como é conhecido. E ali Jesus então começa a ensinar os seus seguidores, ele começa então a ensinar os seus discípulos
a instruí-los. Ele começa a ensinar lá no capítulo de número 5 do Evangelho qual escreveu Mateus. E ali Jesus ele passa pelo capítulo 5, capítulo 6, até o capítulo de número 7, só ensinando os seus discípulos, seus seguidores, de como seguirem. São 3 capítulos de sermões ensinados pelo Senhor Jesus. Jesus ele passa ali 3 capítulos inteiros ensinando a multidão, ensinando os seus discípulos. E ele então ele dá vários ensinamentos até chegar nesse capítulo de número 7, pelo qual nós lemos e ouvimos aqui nesta noite. E Jesus começa dizendo então lá no sermão do capítulo 5 de Mateus, ali no capítulo 5, versículo número 3, ele diz assim que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqui Jesus está falando que não é aquele que é pobre ou de pobreza que ele é bem-aventurado, mas aquele pobre de espírito é aquelas pessoas que são humildes. Porque aquele que tem um coração humilde, ela é uma pessoa bem-aventurada. Mas por quê? Porque geralmente hoje em dia as pessoas pensam em si mesmo. Mas quem tem um coração humilde, ele é bem-aventurado porque ele pensa no próximo. Ele não pensa só em si mesmo. Ele pensa em ajudar o próximo, orar pelo próximo. Ele tem um coração generoso. Esse sim pensa no próximo e por isso ele é uma pessoa bem-aventurada. Jesus então ele segue dizendo ali no seu sermão que bem-aventurados são aqueles que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Eu quero dizer para você que muitas vezes tem chorado, saiba que o Senhor é aquele que nos consola através do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso consolador. E Jesus então ele segue o sermão dizendo: olha, vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz desse mundo. Ou seja, vocês são a diferença neste mundo. Vocês foram feitos para dar sabor nessa terra. Vocês foram feitos para conservar a palavra de Deus. Por quê? Porque o sal antigamente ele conservava e temperava os alimentos. E ele diz assim: vocês são a luz desse mundo. Vocês são iluminados e vocês servem também para iluminar a vida das pessoas sobre a face da terra, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E ele começa assim dizendo assim: olha, não adulterem, amai-vos os vossos inimigos, bendizei aquelas pessoas que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aquele que vos maltrata e vos persegue, para que vocês sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque o nosso Pai é o único Pai que perdoa, que ensina, que instrui. E Jesus então ele segue dizendo e ensinando aquela multidão do que eles deveriam fazer para a sua caminhada fosse bem sucedida. E no capítulo número 6 ele ensina o povo então a orar. E ele diz assim: olha, quando vocês for orar, entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto e ele te recompensará. E vocês quando orar, vocês devem orar assim, dizendo: olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, quando vocês orarem, orem ao único Deus e ao Deus verdadeiro que está nos céus. Ele ensinou a multidão a orar
E até hoje nós fazemos essa oração porque o próprio Jesus nos ensinou um dia que nós devemos orarmos dessa maneira, reconhecendo o senhorio do Senhor sobre nós, reconhecendo que Deus, Ele é Senhor e nós somos servos, que Ele é Pai e que nós somos filhos, nos mostrando que Deus, Ele é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. E Ele segue dizendo: olha, não ajuntem tesouros aqui na terra, mas ajuntem tesouros nos céus. Aqui Jesus não está falando que é proibido nós termos casa, carro, propriedades, bens. Ele está dizendo assim que a nossa maior riqueza não deve estar se apegado nessas coisas, mas se apegado nas coisas de Deus, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do trono de Deus. Por quê? Porque tudo isso aqui na terra vai passar. Ele diz assim: olha, não fiqueis inquietos, ansiosos por aquilo que vocês acham que vai faltar alimento para vocês, vestimenta para vocês. Não fiquem ansiosos por essas coisas, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir, porque Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Deus sabe que vocês necessitam de todas essas coisas na vida de vocês, mas busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Aqui Jesus não está falando que a pessoa deve ficar parada em casa somente pedindo a Deus para que Deus alimente as suas necessidades. Ele está falando assim que é para nós buscarmos as coisas espirituais, porque Deus nos alimentará das coisas físicas, das coisas que nós precisamos. Nós devemos primeiramente alimentarmos o nosso espírito, porque quando nós alimentamos o nosso espírito, nós nos fortalecemos na presença de Deus. E Jesus segue dizendo então: olha, buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele vai continuando e falando assim: olha, não julguem as pessoas para que vocês não sejam julgados. E ali no capítulo número 7, então ele começa agora a falar a respeito da bondade de Deus para com a vida da humanidade. E ele fala assim no capítulo de número 7: olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. Se pois vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, imagine nosso Pai que está nos céus. Agora aqui vai uma dica para mim e para você. Nesse sermão, Jesus continua dizendo nesse sermão, e ele fala assim: olha, tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Quem é que não gosta de ser respeitado? Quem é que não gosta de ser ajudado? Quem é que não gosta de ser tratado bem? Ah, pastor, mas é difícil. Tem pessoas que não merecem. Mexer com o ser humano é difícil, não é fácil, pastor, lidar com as pessoas. Mas nós devemos fazer a nossa parte, irmãos. Por quê? Porque a nossa recompensa não vem das pessoas, a nossa recompensa não vem de Deus. Deus é que nos recompensará. E Jesus então ele segue dizendo: olha, entre pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, por essa porta larga. Irmãos, quantas pessoas não têm entrado pela porta larga? Quantas pessoas, irmãos, não têm se perdido no mundo? Quantas pessoas não têm virado as costas para Deus? Quantas pessoas não têm trilhado o seu próprio caminho, achando que é o certo, achando que é o que deve fazer, achando que é o que deve ser feito? Quantas pessoas não têm se iludido com as coisas que o mundo oferece?
que o mundo tem oferecido. E Jesus então alerta então o povo dizendo: olha, entre pela porta estreita, porque o caminho é apertado, mas é Ele quem leva nós para a vida eterna. São poucas as pessoas que encontram esse caminho, mas quem encontra esse caminho da porta estreita, esse é aquele que irá morar com Deus nos céus. E ele começa então, continuando o sermão, ele fala assim: olha, se proteja dos falsos profetas. Tem muito lobo vestido de ovelhas, querendo devorar vocês, dando os falsos ensinamentos. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia não têm falado assim: olha, não tem nada a ver você fazer isso. Deus, ele não é tão rude assim. Olha, irmão, não tem nada a ver você fazer isso. Isso não vai afligir a sua santidade com Deus. Quantas pessoas não têm ensinado, ou quantas pessoas não têm oferecido algo para que eu e você, para que nós venhamos ferirmos a nossa santidade com Deus, e falando assim que não tem nada a ver, que Deus não vai ficar de mal conosco. Muitas pessoas, irmãos, que dizem servir a Deus, mas que não fazem a vontade de Deus, e muitas vezes querem que as outras pessoas andem pelo mesmo caminho que elas, querendo ensinar. Pessoas lobas se fazendo de ovelhas, para tentar muitas vezes fazer com que eu e você venhamos sairmos da presença de Deus. Existe um pastor que fala assim que o inimigo, ele tem sapatinho de algodão. Ele vem com seus passos leves, tentando trabalhar nas nossas vidas, para que eu e você, nós venhamos desandarmos do caminho do Senhor. Cuidado com os não tem nada a ver. Cuidado com aquelas pessoas que falam assim: olha, Deus não é tão rude assim. Olha, Deus também não é assim. Temos que tomar uns cuidado. A Bíblia diz que nosso sim, nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Nós devemos termos atitude. Se nós escolhemos por servirmos a Deus, temos que ir até o fim servindo a Deus, porque é isso que vai nos levar à salvação, é isso que vai nos dar a recompensa, é isso que vai fazer com que eu e você, com que nós venhamos recebermos a coroa da vida, a coroa que Jesus tem preparado para entregar para a minha vida e para a sua vida. Tem muitas pessoas aí querendo devorar vocês, dando falsos ensinamentos, querendo desviar-nos da verdade. Então nós devemos ver os frutos dessas pessoas. Quais são os frutos delas? Porque pelos frutos nós a conheceremos. Pessoas estão firmadas com Deus, pessoas estão no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, tem fruto. Se tem frutos, é palavra boa. Mas se não tem frutos, foge dessas coisas, foge dessas pessoas, porque muitas vezes ela vai querer com que eu e você, nós venhamos ferirmos a nossa santidade com Deus. E ele fala assim: olha, fica esperto, porque nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E quando chegar naquele grande dia, no dia final, muitas pessoas vão dizer: Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu ia para a igreja, eu fazia as maravilhas, eu pregava a tua palavra, eu cantava no grupo de louvor. Sabe o que Jesus vai falar para essas pessoas? Olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vocês têm o tempo todo para se arrepender, não se arrependeram. Então, meus irmãos, nós devemos tomar nosso cuidado, devemos andarmos em santidade, fazermos aquilo que é certo, para recebermos aquilo que é certo e aquilo que está designado para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus, depois de todo esse ensinamento, Jesus ele chega aqui
nesse sermão que nós acabamos de lermos e ouvirmos, do capítulo de número 7 do Evangelho qual escreveu Mateus. E ele fala assim: olha, todos aqueles que escutam essas minhas palavras e as praticam, então não basta nós somente ouvirmos, mas nós temos que praticarmos a palavra de Deus. E ele fala assim: ó, todos aqueles que ouvem essa minha palavra e praticam, ele é semelhante, ele será assemelhado a uma pessoa que construiu a sua casa na rocha. Porque toda construção, ela precisa de um alicerce. Toda construção, ela precisa de uma base. Toda construção, ela precisa de uma planta, de um projeto. E ele fala assim, então, que aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, ele é um homem prudente, ele é um homem sábio. Por quê? Porque ele cavou bem fundo o seu alicerce sobre a rocha. Ou seja, a sua casa, ela está bem fundamentada. A minha vida, a sua vida, ela tem que estar bem fundamentada na palavra de Deus, para ouvirmos e praticarmos aquilo que Deus tem falado ao bem do seu coração. A única coisa que mantém uma casa de pé é uma casa firme, um alicerce firme, é uma boa construção. E esse alicerce, ele chama Jesus Cristo, a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso alicerce. Onde está edificada a minha casa e a sua casa? Onde está edificado a nossa vida? Se for na rocha, nós estamos num lugar firme. Mas se for na areia, meus irmãos, a nossa casa irá cair. A nossa casa irá desabar. Quantas pessoas já não estão com a sua casa destruída, com seus alicerces quebrados? A palavra do Senhor diz assim lá no Evangelho, qual escreveu Mateus, no capítulo número 24, versículo número 25, que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Por isso que Jesus estava ensinando os seus discípulos, os seus seguidores. Todo aquele que ouve as suas palavras, praticam, são pessoas sábias e pessoas prudentes. Porque é a palavra do Senhor que vai nos dar vida. É a palavra do Senhor que nos sustenta. É a palavra do Senhor que nos alimenta. É a palavra do Senhor que nos fortalece, nos consola, nos exorta, nos ensina. Ela nos instrui. Aqui nesse sermão, Jesus estava falando a respeito de dois alicerces, de dois fundamentos, de duas construções. Aqui fala de dois tipos de pessoas que existem dentro das igrejas. Que tipo de pessoas? Que ouvem a palavra de Deus. E ele fala assim que há dois tipos que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e elas tomam posse daquilo que Deus tem falado. Elas colocam em prática aquilo que o Senhor falou com elas e tem falado com elas através da palavra de Deus. Mas o outro grupo de pessoas são somente meros ouvintes. Hoje nas igrejas, hoje tem muitas pessoas que só ouvem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Casa firmada na areia. Quando vem a luta, não aguenta. Quando vem tribulação, não suporta. Casa firmada na areia. Porque aqueles que estão firmados a sua casa na rocha, quando vem as lutas, quando vem as perseguições, quando vem as tribulações, ela fala assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive e em qualquer momento ele vai se levantar sobre a terra. A qualquer momento ele vai se levantar ao meu favor. A qualquer momento eu sei que essa tempestade vai passar. Porque eu estou firmado na rocha. A minha casa tem promessa, a minha vida tem promessa. Então eu vou ficar firmado e fortalecido naquilo que Deus tem falado no meu coração. Casa firmada na rocha, casa que não se abala. E nós devemos ser os cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Porque quando nós não somos somente ouvintes, nós enganamos a nós mesmos. Jesus está dizendo aqui que muitas pessoas só ouvem as palavras de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Por
isso que as vidas delas muitas vezes não mudam. Por isso que muitas vezes dá uma mudança na sua casa, no seu lar. Porque só ouvem, só dão ouvidos, mas não praticam aquilo que Deus tem falado ao meio do seu coração. A palavra só irá entrar por um ouvido e sair pelo outro. Elas irão ouvir, mas não irão valorizar aquilo que Deus tem falado ao coração delas. E quando vem a tempestade, quando vem a chuva, quando vem os ventos, quando bater contra essa casa, ela não aguenta. Ela desaba. Porque não tem fundamento. Não tem oração, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de entrega. Não tem uma vida muitas vezes de renúncia. Como que vai suportar as adversidades da vida? Lembra da parábola do semeador? Que está registrado lá no Evangelho, qual escreveu Mateus também, no capítulo número 13, versículo número 1 em diante, que diz assim, que o semeador ele saiu a semear a sua semente. E alguma semente ela caiu então à beira do caminho. Outra semente caiu no meio das pedras. Outra semente caiu também no meio dos espinhos. E outras sementes caíram também num bom caminho. E diz a tradução que as sementes que caíram entre a beira do caminho, entre as pedras e entre os espinhos, elas não frutificaram porque elas não tinham a terra funda ao ponto de manter elas vivas, porque elas não estavam firmadas no solo, elas não tinham raiz profunda para suportar os ventos, as tempestades, a chuva. Mas a semente que caiu num solo bom, ela deu bons frutos, porque a semente achou profundidade, a semente achou firmeza, então ela frutificou. A semente ela encontrou um solo rochoso, solo bom, solo firme, e ali então ela frutificou e deu bons frutos. Traduzindo aqui para a minha vida e para a sua vida, a semente ela é a palavra de Deus. Se nós não darmos valor a ela, ela não irá dar bons frutos em nós. Mas se nós valorizar a palavra de Deus, isso vai trazer bons frutos na minha vida e na sua vida. Aquele que ouve as minhas palavras e praticam serão semelhantes ao homem prudente, ao homem esperto. Será semelhante a uma casa que foi edificada sobre a rocha. Quem edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir as chuvas, elas podem bater contra a nossa casa, mas elas não irão cair, porque a nossa casa está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O seu alicerce é profundo. Quem tem a sua casa firmada sobre a rocha, ele tem raiz, ele tem fundamento, tem profundidade. O seu alicerce está firmado em Cristo, que Ele é a nossa rocha. Vai vir luta, tribulação, perseguição, mas não irá nos abalar, porque a nossa casa está firmada naquele que reina, naquele que vive para todo sempre. Irmãos, a nossa vida ela é feita de escolhas. Aqui Jesus está falando de pessoas que ouvem a palavra de Deus, de pessoas que vivem a palavra de Deus e de pessoas que somente ouvem a palavra de Deus. Agora cabe a nós colocarmos em prática ou não. Tem pessoas que dizem: ah, pastor, a minha casa já desmoronou faz tempo. A minha casa ela está trincada, está rachada, está caída. Como que eu vou restaurar uma casa caída, pastor? Como que eu vou restaurar uma casa trincada, rachada? Isso dá muito trabalho, sem estrutura. Quando a casa está assim, irmãos, ela precisa de uma reforma.
Nós precisamos fazermos aquilo que é preciso fazer. O que precisa ser restaurado na minha vida e na sua vida? Quais são as trincas, as rachaduras? Qual é o alicerce que está desabando? Nós iremos restaurarmos ela com oração. Senhor, restaura a minha casa. Senhor, a minha casa está caindo, o teto está desabando. Coloca a sua casa em oração. Coloca a sua vida em oração. Faz um propósito com Deus. Jejue. Tenha um tempo de separação. A casa ela pode estar toda trincada, pode estar nesse estado que for, como vocês decretaram muitas vezes, que está acabando, está acabada, está destruída. Mas a casa ela pode ser modificada, a casa ela pode ser reformada, a casa ela pode ser transformada. E depois que ela passar por uma transformação, depois que ela passar por uma vistoria, ela vai ser uma casa arrumada, bonita, adornada. Uma casa que dá gosto de morar aqui dentro. É como falar assim: olha, eu vivia muitas vezes numa casa destruída, rachada, família tribulada, família perturbada. Mas eu entrei em oração. Eu coloquei Deus em ação. Eu me dispus a buscar pela transformação, pela mudança, pela edificação do meu lar, pela edificação da minha casa, pela edificação da minha vida. E hoje a minha vida e a minha casa ela está restaurada em nome de Jesus. Dá gosto de estar na minha casa. Famílias salvas, famílias curadas, famílias saradas, renovadas. Qual é a reformação? Qual é a reforma que precisa ser feita na minha casa e na minha vida? Qual é a reforma que precisa ser feita na sua casa, na sua vida? O que está dando trabalho? O que precisa reconstruir? O que precisa refazer na sua casa? Edifica a sua casa na rocha verdadeira, na rocha que é Cristo. Fala: Senhor, eu sei que construção dá trabalho. Eu sei que reforma dá trabalho. É muita bagunça, é muita poeira, é muita sujeira. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir reformar a minha casa, reformar a minha história, reformar a minha casa, a minha família. E eu hei de glorificar o teu nome pela reforma que sou, hei de me ajudar a reformar a minha casa e a minha vida. Senhor, eu preciso de uma restauração. Senhor, eu preciso de uma reforma. Viaje aí pela sua vida. Viaje pela vida da sua casa, da sua família. Vê onde precisa ser reformado, onde precisa ser mexido, onde precisa ser restaurado. E coloque na presença de Deus. Coloque na presença do Senhor. Seja cumpridor da palavra. Não seja ouvinte da palavra. Quantas famílias hoje estão sendo destruídas porque não querem dobrar uns aos outros, não querem se respeitar um ao outro. Se a palavra diz assim que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, por que muitas vezes a nossa casa está dando trabalho? Precisa de mudança, precisa de restauração, precisa de edificação, precisa que o Senhor venha habitar na nossa casa. Comece a orar dessa maneira: Senhor, habita na minha casa, Senhor, habita na minha vida, transforma aquilo que precisa ser transformado. Senhor, eu sei que vai dar trabalho, mas eu preciso, a minha casa precisa, o teu ministério precisa ser reformado pela tua presença. Como foi falado, quantas pessoas hoje não estão com a sua casa destruídas, desabando. Mas eu quero falar algo para você nesta noite. Aqueles que esperam pelo Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Coloque a sua casa na rocha.
Se o Senhor não edificar a casa, tanto a nossa casa, o nosso lar, como o nosso ministério, como a nossa vida, se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. O Senhor tem que ser o nosso construtor. O Senhor tem que ser o nosso restaurador, o nosso renovador, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra ela venha encontrar guarida no meu e no seu coração.